Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, primeiro, antes de a gente começar esse vídeo, é importante lembrar que eu já tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube falando sobre o que são hormônios, que moléculas são essas, e também 2 vídeos falando sobre menopausa, onde eu já abordei tudo que envolve essa pausa hormonal, essa queda hormonal que acontece exclusivamente no corpo da mulher, né? No corpo do homem, isso leva outro nome, isso chama andropausa. Porém, eu percebi, lendo os comentários, tanto do meu canal do YouTube quanto os directs que eu recebo no meu Instagram, que existe uma dúvida muito grande sobre os tão polêmicos implantes hormonais. Então, o vídeo de hoje é para a gente entender um pouquinho mais sobre essa forma de reposição hormonal que muitas pessoas dentro do consultório, eu percebo que as pessoas chegam no meu consultório com dúvidas que é muito simples de tirar num vídeo, é muito fácil de abordar aqui e é isso que eu vou tentar fazer com vocês no vídeo de hoje, para que a gente termine esse vídeo sem ficar dúvida nenhuma sobre essa opção terapêutica, certo? Porque isso é um tratamento que a gente faz com pacientes que têm necessidade de repor hormônios. Bom, e aí alguns conceitos aqui, eles são fundamentais, né? Porque eu usei a palavra repor. Então é o seguinte, se você porventura encher o tanque do teu carro num posto de gasolina, encher até o talo, botar lá até transbordar, aí você paga a conta, pega teu carro, sai pela rua 4 quadras à frente, você chega lá, para em outro posto e você fala assim, enche o tanque para mim, né? Repõe. Repõe o quê? O que eu vou repor se eu já estou com o tanque cheio? Então é importante a gente entender que essa palavrinha, ela faz toda a diferença quando a gente vai falar de hormônio, tá? Seja implante, seja o que for. Reposição hormonal. Por quê? Porque a gente só deve repor no corpo o que realmente está faltando. Existe uma curva que eu gosto muito de desenhar, um gráfico para o meu paciente, que é assim, ó, onde eu mostro para ele que esse lado aqui, que seria o lado da escassez, né, do que está em falta, o que está faltando? Ó? Isso aqui seria o que está faltando no corpo do meu paciente. Seja falta de vitamina, falta de mineral, falta de aminoácido, falta de hormônio, tudo que está faltando é ruim. Aí depois eu tenho essa zona aqui, que é a zona do equilíbrio, que é a zona do que eu tenho no meu sangue tudo que eu preciso na quantidade correta do que eu preciso e isso faz com que o corpo trabalhe em homeostase, tudo perfeito, na mais perfeita condição. E depois, se eu continuar dando em excesso, aí eu vou ter o exagero, aí eu vou ter a sobra. E a sobra e a escassez, a falta, elas podem trazer efeitos tão ruins quanto, né? A falta de um hormônio é tão ruim quanto o excesso dele, a falta de uma vitamina é tão ruim quanto o excesso dela. Então a gente tem que sempre avaliar o corpo humano com essa visão de manter um equilíbrio. E as pessoas muito me perguntam, Samuel, o que você acha sobre o uso de hormônio? Gente, é igual você me perguntar, o que você acha do uso da vitamina B12? Eu não sei. Está precisando? Está faltando? Ora, se está faltando, então eu acho ótimo, desde que a gente trabalhe num conceito e entender que hormônios eles são divididos em 2 grandes grupos. Eu tenho os hormônios chamados de sintéticos e eu tenho os hormônios chamados de isomoleculares. O que significa um hormônio isomolecular? Eu posso chamar isso daqui de hormônio bioidêntico. É uma forma de denominar, bioidêntico, tá certo? Denominar os hormônios que têm a mesma estrutura molecular do hormônio produzido pelo corpo, né? Então é a reposição de um hormônio que o corpo tem total capacidade de identificar como sendo produção própria, como se fosse o próprio corpo produzindo, tá? Então aqui 2 conceitos importantes, hormônios sintéticos e isomoleculares. Os hormônios sintéticos, eles jamais devem ser a preferência, não deve ser a primeira coisa a ser utilizada no corpo humano, tá? Em alguns tratamentos a gente talvez precise
usar algum hormônio sintético, mas então assim, ó, é a última escolha possível. Sempre que a gente puder começar com bioidêntico, com isomolecular, melhor. Bom, quando a gente fala aqui em implantes hormonais, não é que isso seja sinônimo, mas é quase um sinônimo de menopausa. Menopausa. Por quê? Porque eu vou dizer para você assim, ó, chutando um número aqui, ó, 99,9999% das vezes que a gente bota um implante hormonal são nas mulheres na menopausa e não em homens. Samuel, mas existe reposição em implante para homens? Tem, existe. É possível, por exemplo, colocar um implante de testosterona num homem que já não tem mais os níveis de testosterona adequados. Porém, é muito mais comum isso na mulher. Por quê? Porque é muito mais sintomático, né? A mulher que entra na menopausa, ela tem uma qualidade de vida muito mais derrubada do que o homem. O homem também eventualmente apresenta uma falta de energia, o libido diminui, mas a mulher começa com fogacho, com calorão, com irritabilidade, com insônia, o que faz com que ela procure um médico e esse médico, então, após avaliar esta paciente e vendo se existe a possibilidade de indicar uma reposição hormonal, ele vai indicar. E aí, então, entra a questão de qual o melhor tipo de reposição hormonal. O que vocês têm que entender é que assim, ó, vamos usar um exemplo, uma analogia. Se eu falo para você sobre dipirona, olha aí, dipirona. Uma pessoa que está com febre e ela tem que usar dipirona, tá? Aí a dipirona, ela vai ter em comprimido, vai existir dipirona em gotas, vai existir dipirona de uso intramuscular, né, injeção no músculo, e eu posso fazer dipirona endovenoso, né, na veia. Tá, e aí? Tudo isso é dipirona. Eu estou falando da dipirona. A molécula é a mesma, é o mesmo fármaco. O que vai mudar é a via de entrada no corpo. Eu posso, inclusive, aqui usar, se eu quiser, eu posso usar um supositório de dipirona. Olha, mais uma via. Eu posso fazer via retal, eu posso fazer via oral, via intramuscular, via endovenosa. Né? Existem medicamentos que eu posso fazer em via transdérmica, né? Existem outras vias aqui, então, que eu posso introduzir substâncias no corpo. Né? Eu posso usar a via transdérmica. Tem mais vias transdérmicas. Eu posso usar via intravaginal. Não tem tratamentos que são aplicados na vagina? Intravaginal. Olha aqui, ó. Então, tudo isso aqui são formas que a gente chama de vias de administração. Posso administrar desse jeito a mesma substância. Então, quando eu falo em reposição hormonal, o que é o mais clássico? O que é o que eu uso no meu consultório? Uma paciente chegou aqui na menopausa. Para mim, o mais clássico, eu entro sempre com a via transdérmica. Por que via transdérmica, Samuel? Bom, primeiro, porque eu não gosto de utilizar via oral. Eu não gosto de usar essa via oral aqui, né, comprimido, para usar algo que vai passar pelo fígado, obrigatoriamente, vai ter que ter o metabolismo, o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem hepática. Porque hormônios, quando chegam no fígado, eles precisam passar por um processo de metabolismo que vai ser do complexo citocromo P450, que são enzimas do fígado que vão, então, processar, metabolizar os hormônios. Acontece que as enzimas hepáticas do complexo citocromo P450, que fazem o metabolismo hormonal, elas geram um excesso de toxicidade, um excesso de produção de radical livre, o que faz com que haja, então, uma certa sobrecarga hepática. Então, a última via a ser pensada, ela tem que ser a via oral. Então, não é a via que eu gosto mais. Eu sempre começo, então, com uma via transdérmica, manda manipular num gel de absorção de pele e o paciente começa a utilizar assim, então. Porém, a via transdérmica, ela tem alguns inconvenientes, né? Por exemplo, a paciente, ela reclama porque ela tem que todo dia
passar um gelzinho, ficar massageando 1 minutinho aqui na pele, né? Ela esquece muito de fazer isso, esse é o primeiro inconveniente que eu ouço das pacientes. Segundo inconveniente, quando você passa um hormônio na pele, você tem que cuidar em não pegar criança no colo, não pode ter contato com crianças, com outras pessoas, né? E muitas vezes aqui, essa mulher já é vovó, ela cuida dos netos e ela passa o gelzinho, aí tem medo de tocar na criança, de estar passando hormônio para a criança, e isso existe, né? Acontece. Alguns hormônios, dependendo, por exemplo, se o que ela está fazendo aqui é uma reposição de testosterona, ela vai ficar passando sempre nos mesmos locais, ela vai perceber que ali pode aumentar um pouco a cor, né? Ficar mais preto o pelo, a cor do pelo fica mais pretinha, cresce mais pelo nesse lugar. Então, algumas pacientes, elas realmente, elas usam, mas elas reclamam. E é por isso que existe, então, a opção dos implantes hormonais, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Os implantes hormonais, eles já são utilizados há mais de 30 anos, tá? Não é algo novo, mas isso é novidade. Não, não é. Mais de 30 anos que começaram a usar os implantes. Basicamente, eu divido aqui os implantes hormonais em dois tipos, tá? Os chamados de bioabsorvíveis e os não bioabsorvíveis. Então, quando você coloca um implante, que é colocado no tecido adiposo, na gordurinha, o mais comum é colocar no bumbum, no glúteo, né? Como é que foi o implante? Ele é mais ou menos o tamanho de um grãozinho de arroz. Claro, né? Que eu desenhei para poder ficar visível. Mas imagina um grãozinho de arroz que é colocado no glúteo. Então são combinações que são colocadas. Por exemplo, assim, a paciente entrou na menopausa. Aí a médica, a ginecologista que está avaliando esse paciente, ela vai olhar o que está faltando. Caiu o estradiol, caiu a testosterona. E aí, então, a médica vai montar uma combinação totalmente individual, tá? Não existe uma dose padrão, é sempre feito um tratamento, ou deveria ser feito um tratamento individual, onde ela vai olhar o quanto de hormônio que essa paciente perdeu, o quanto que ela está precisando e o como que ela vai repor. E aí, então, ela vai escolher, né? Vai conversar junto com a paciente. Existe um implante que ele não é absorvível. Geralmente, esses implantes não absorvíveis aqui, eles têm a durabilidade de 1 ano. E aí, não existe a necessidade de retirar esse implante. O material dele, teoricamente, o material é como se fosse uma prótese de silicone. Pode ficar no corpo, tá? E aí vai só acrescentando uma vez por ano colocando. Porém, pensa assim, uma mulher que entrou na menopausa aos 50 anos e ela vai fazer reposição, sei lá, por 30 anos, se ela ficar colocando 30 anos ali implantezinhos e nunca tirar, ela vai ter problema, vai ficar com o bumbum todo deformado, né? Então, o profissional que bota um implante não absorvível, ele vai lá e ele tem que tirar, né? Retirar. Mas ele colocou, sei lá, uns 4 ou 5 ali e ele só conseguiu tirar 4, um não saiu. Não tem problema. Como eu mesmo disse, ele é feito para ficar na pele. Claro que, dito isso, eu ressalto aqui, já tem até um vídeo que eu fiz falando sobre síndrome ásia, existe uma preocupação, né, em que o corpo em algum momento possa talvez começar a enxergar essa quantidade de implantes como um corpo estranho, o que não é comum, nem um pouco comum, mas não é impossível. Então fica essa ressalva, entender o que é a síndrome ásia e o menos possível no corpo de substâncias que podem ser consideradas corpos estranhos. Esses implantes bioabsorvíveis, eles já têm um tempo de vida menor. Eles vão ter aqui mais ou menos entre 6 e 9 meses. E aí, mesma coisa, a colocação é exatamente a mesma, uma anestesia local, é introduzido, geralmente nem ponto precisa ser dado, é feito um curativo ali de aproximação das bordinhas, né? Porque vai ficar um cortezinho pequenininho e a paciente, então, faz o procedimento, já vai para casa no mesmo minuto, não tem que ficar em avaliação, em recuperação, absolutamente nada disso. O procedimento de colocação é muito simples.
Eu, particularmente, eu não coloco implantes nas minhas pacientes. Eu não, eu posso indicar que uma colega ginecologista coloque, né? O que eu faço? Eu sempre acho interessante, no momento que eu identifico que precisa de uma reposição hormonal, eu acho interessante começar com o gel. Por que com o gel? Porque depois que eu botei o implante, por mais que o cálculo da dose possa ter sido muito bem calculado, cada paciente responde de um jeito. Então eu acho muito mais interessante fazer o teste terapêutico com um hormônio em gel, onde eu tenho ali uma capacidade melhor e maior de modular esse paciente, né? Digamos que a paciente não se adaptou, que a dose está muito alta, eu baixo. Se a dose está muito baixa, eu elevo, né? Eu aumento. E depois que eu achei a dose perfeita, aí eu entrego a minha paciente prontinha para a ginecologista para ela pensar e conversar com a paciente e ver se é possível a colocação de um implante. Bom, agora por que eu falei que os implantes eles são polêmicos? Por que eu comecei o vídeo falando dos polêmicos implantes hormonais? Porque a gente está falando aqui de hormônios naturais, bioidênticos, que são possíveis de repor em pacientes que estão na menopausa. Porém, existe aqui a polêmica toda, ela envolve um outro hormônio chamado gestrinona. Gestrinona, que infelizmente caiu na crença popular com esse nome aqui de chip da beleza. E agora que eu escrevi isso, agora a mulherada aqui já lembrou, né? Que já ouviu falar do famoso chip da beleza. Um chip que a mulher bota e fica com o corpo lindo, maravilhoso, esbelto. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre isso e o porquê que ele é tão mal falado hoje, né? Ou tão polêmico assim. Gestrinona não é um hormônio bioidêntico, não é um hormônio de reposição, que na menopausa nenhuma mulher cai os níveis de gestrinona, tá? Gestrinona é uma forma utilizada, é um hormônio utilizado como remédio para tratamento de algumas doenças. Eu vou botar para vocês aqui a principal dela, que é a endometriose. Endometriose. Também usado no tratamento da adenomiose, mulheres que, porventura, não podem menstruar. Por quê? Ou porque tem um sangramento excessivo a ponto de ficar anêmica, fraca, com a ferritina baixa, né? Situações que a mulher não pode menstruar, ela pode fazer um tratamento com este remédio chamado gestrinona. Legal, até aí tudo bem, existe indicação, né? O médico pode prescrever a gestrinona. Hoje ela pode ser usada tanto na via intravaginal quanto na via de implantes hormonais, na via subcutânea por implante, tá? Bom, o que aconteceu? Por que isso aqui é tão polêmico e por que inclusive, a Sociedade de Endocrinologia hoje ataca muito esse tipo de tratamento, né? Por quê? Porque justamente pelo nome que ele leva, por que ele tem esse nome de chip da beleza? Porque ele é um hormônio que ele tem uma capacidade de lipólise, ele queima, ele quebra a molécula de gordura e ele ajuda muito no tônus muscular, né? Ele melhora o tônus muscular da mulher que bota esse implante ou que usa na forma intravaginal, né? Que está fazendo o tratamento com gestrinona e que está sendo submetida a uma dieta, que está fazendo atividade física e a paciente que está fazendo esse tratamento, que é para tratar uma endometriose ou para tratar uma adenomiose, ela começa a perceber que o corpo começa a melhorar, começa a ficar mais bonito. E aí, a partir disso, esse tratamento começou a ser utilizado, como a gente chama de off-label, né? Ele começou a ser usado para outro fim, que não é o fim que deveria ser usado. Então, hoje, infelizmente, as pessoas começaram a usar a gestrinona somente para melhorar seus corpos, né? Com fim estético, com fim de melhora de performance em academia, melhora de composição corporal. Quem ajudou muito a estragar o nome desse tratamento foram alguns profissionais da área da saúde, muitos não médicos, profissionais que não são médicos, mas são da área da saúde, que fizeram um curso de final de semana
para aprender a colocar o implantezinho de gestrinona e, pasmem, eu já vi esses profissionais trabalhando em salão de beleza, aquelas estéticas de sobrancelha, né, que faz lá a sobrancelha, e as pessoas vão lá e botam, né, profissionais não médicos colocando implantes de gestrinona, sem saber exatamente como indicar, né? Porque tem que ter uma indicação. Isso aqui é um tratamento. E como todo tratamento tem a indicação. Agora, quando é começado a ser implantado com esse cunho, esse viés da estética, da performance, você começa a colocar isso aqui em pessoas que não deveriam estar utilizando e aí vem o problema. Por quê? Porque nem tudo são flores. Esse chip da beleza, ele deveria vir abaixo com uma lista de todos os possíveis efeitos colaterais androgênicos. Aqui, ó, androgenismo. O que é isso? São características masculinas, porque a gestrinona ela pode trazer, por exemplo, uma pele mais oleosa, uma pele mais acneica, ela pode aumentar uma fração chamada dihidrotestosterona, que é o DHT, fazendo com que o cabelo fique mais fininho, mais ralinho e que caia. Essa mulher pode ter também uma hipertrofia do clitóris, né? O clitóris pode aumentar de tamanho, ela pode ter a alteração das cordas vocais, ficando com a voz mais masculina, né? Então, assim, ó, esse tal chip da beleza, que, como eu disse, é indicado, é muito bom quando ele é bem indicado para tratamento de doença, ele pode melhorar o corpo, mas ele pode também trazer alguns efeitos indesejáveis que muitas vezes o médico que está capacitado para trabalhar com isso, ele vai saber modular, inclusive, os efeitos adversos, através da indicação de suplementos adequados para inibir esses efeitos androgênicos. Mas que, como o exemplo que eu dei, profissionais não capacitados para isso, né, que tentam fazer esses tratamentos hormonais, não vão ter essa habilidade para modular esses efeitos e aí, então, esse tratamento que tem lá a sua indicação, ele vai começar a ser demonizado. Por quê? Porque foi mal indicado, mal aplicado, mal conduzido porque a pessoa que indicou, que colocou, não tem a capacidade técnica para esse tipo de tratamento. Bom, então, pessoal, o que é importante de entender aqui, tá? Primeiro, tudo é bom na medicina quando for bem indicado. O médico ele tem que ter essa capacidade de avaliar o paciente, fazer um bom exame físico, uma boa anamnese, usar de recursos como, por exemplo, exames complementares, né, exames laboratoriais, e a partir daí fazer a indicação. Quando você acertou na indicação, você já tem 80% de chance de que o tratamento vai ser perfeito. E mesmo assim, você tem alguma probabilidade de ter que ajustar, de que não seja perfeito como você esperava, de que tenha um efeito adverso, um efeito colateral, mesmo quando existe indicação bem feita. Imagina então, quando a indicação não for bem feita, você aumenta demais as probabilidades de realmente trazer um prejuízo para a vida desse paciente. Então assim, o vídeo de hoje era para falar um pouco mais sobre os possíveis implantes que podem ser colocados. Eu falei um pouco exageradamente aqui sobre menopausa. Também é possível fazer tratamento no homem, né, na andropausa, já existem os implantes de testosterona, é possível colocar assim, né? Na mulher a gente tem a testosterona, a gente tem o estrogênio, e importante, progesterona. Tá? Aqui, ó, a progesterona, ela não existe, escrevi certo? Progesterona. Ela não existe sob forma de implante hormonal, tá? Essa é uma curiosidade aqui sobre ela. Por quê? Porque o tamanho da molécula e a quantidade do hormônio que é preciso colocar não cabe no implante, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou prescrever aqui o estradiol, que é o E2, eu vou botar, se eu boto em gel, vamos falar de gel, tá? Que fica mais fácil. Eu vou botar um gelzinho, eu vou prescrever aqui algo entre 0,5 até 1 miligrama de estradiol para essa paciente. E se eu vou prescrever progesterona? Bom, aí eu vou prescrever algo entre 10
e 200 miligramas, dependendo do caso. Tem situações que eu tenho que dar mais progesterona, mulheres com insônia. Aí, enfim, tem que avaliar bem essa paciente. Mas a quantidade é muito maior e a molécula do hormônio é grande. Então, a progesterona ainda não existe em forma de implante. Existe a gestrinona, que a gente conversou, existe a testosterona, existe o estrogênio. E no futuro, a gente está percebendo que os laboratórios que trabalham com forma de implante estão investindo muito para que isso não seja só focado em hormônio, que também existam outras formas de implante, por exemplo, implante de vitamina D, já está em estudo, implantes inclusive de hormônios da tireoide para colocar na pele e ficar liberando lentamente. Então, no futuro, a gente sabe que haverá um mercado muito grande aí para esse tipo de tratamento usando implantes não só hormonais. Mas o vídeo de hoje era só para localizar você, fazer você entender um pouquinho mais desse cenário e o porquê que hoje está polêmico falar de implante, né? Porque as pessoas elas confundem. Como existe essa guerra em cima da gestrinona, justamente pela questão que eu contei aqui para vocês, né? De tratamentos mal conduzidos, mal indicados, os implantes acabaram recebendo esses holofotes negativos, quando na verdade um implante com hormônio bioidêntico é uma boa forma de repor hormônio no paciente que realmente tem indicação para isso. Tudo é avaliação médica. Sendo bem avaliado, bem indicado, terá bons resultados. Pessoal, muito obrigado. Agradeço você por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha com os amigos, compartilha com as amigas que já estão chegando na menopausa ou já estão nela. Abaixo desse vídeo você tem um link que você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo e gratuito aqui do meu canal toda semana. O meu muito obrigado.